Graça e paz a todos. Que a graça de Yahweh, de nosso Senhor e Salvador Yahshua HaMashiach esteja com todos vós que verão este vídeo. Bom, quero trazer aqui um estudo, uma análise de um estudo bíblico. Desta vez trazendo também uma recomendação a todos os irmãos que verão esse canal, Palavra de Yah, canal no Instagram. Lá eles toda semana eles publicam fazem estudos, tem exortações e análises de estudos bíblicos, ensinos e vivência da palavra, e tudo para edificação da igreja, trazendo o evangelho puro da graça e arrependimento. O arrependei-vos e crede no evangelho, Marcos 1,13. Bom, e das boas novas do rei. O estudo de hoje será imortalidade versus mortalidade da alma. Aí a pergunta, o seguinte questionamento é: a alma pode perecer e ser destruída ou é indestrutível, imperecível? Isso é o que vamos ver, e traremos aqui também bases bíblicas para realmente comprovar se realmente a alma ela é imortal ou não. Vou passar aqui para a próxima imagem do nosso estudo. Atualmente, o campo teológico é dividido entre duas crenças diferentes acerca da alma humana. Nossa alma é imortal e não pode ser destruída, ou nossa alma pode sim ser destruída no lago de fogo, ou inferno, como você conhece, o Sheol, a sepultura, o Hades, o Gehenna. Vamos ver algumas informações interessantes sobre esse tema. Então eu vou aqui ler esse estudo para vocês, do canal dos nossos irmãos aqui, Palavra de Yah. Inclusive eles têm canal no Telegram também, lá eles publicam esses estudos, esqueci de mencionar aqui. Mas eu vou estar aqui também explicando alguns pontos, fazendo aqui algumas análises desse estudo, e veremos se realmente a alma humana ela é imortal, ela ou pode ser destruída no lago de fogo ou no inferno. Vamos para os textos bíblicos. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Anote aí no seu caderno. Então formou o Criador, ou abra aí a sua Bíblia também para melhor compreensão e clareza do estudo. Então formou o Criador ao homem do pó da terra, do barro, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Preste muita atenção nesse texto, nesse versículo. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Ou seja, nós, você, eu, nós somos alma vivente, não que temos uma alma dentro de nós. Compreendeu? O Criador moldou o ser humano do barro,
com as próprias mãos. O primeiro ser humano, Adão, né, teve esse privilégio aí de ser moldado pelas mãos do nosso Pai, Yahweh, e soprou-lhes no fôlego de vida, nas narinas, né? Ou seja, o nosso DNA já está assinado, né, pelo próprio Pai, o Yahweh. Ele deixou ali a sua escrita, a sua assinatura no ser humano, no DNA do ser humano. Ou seja, quando você respira, você está pronunciando o nome do Criador. Toda a criação, os animais, a natureza, tudo, o sol, a lua, as estrelas, todos louva o Criador. Ali está presente, o Criador está onde você pode ver, o Criador está presente em todos os lugares, na matemática, nas leis da física, na química, em toda a nossa realidade aqui, como um todo. Então, Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte ao Criador que o deu. Ou seja, o fôlego de vida concedido ao ser humano pelo Criador. Vamos passar aqui para a próxima imagem. Sem passar. Biblicamente, a alma, que é popularmente conhecida por ser uma espécie de espírito aprisionado em nós e que governa nosso corpo carnal, esse corpo aqui, carne, que é material, perecível, na realidade trata-se do próprio ser humano em si. Não é que nós temos uma alma dentro de nós somos uma alma, entendeu? Nós não temos uma alma dentro de nós fomos feitos almas viventes pela junção do barro com o fôlego da vida. Compreendeu? Vamos voltar àquele versículo, Gênesis 2, 7. E o homem foi formado do pó da terra, e soprou-lhe o Criador o fôlego de vida, e esse passou a ser alma vivente. Ou seja, a junção do barro, do pó da terra, de onde o ser humano foi formado pelas mãos de Deus, do Criador, e pelo fôlego de vida, que é o Espírito concedido pelo Criador, e a junção desses dois é o que torna o ser humano uma alma vivente. O que realmente temos dentro de nós é o Espírito, o fôlego da vida. Todos os seres humanos, também todas as criaturas, né, existentes, seres da natureza. E para os crentes genuínos, os salvos, os convertidos, regenerados, os que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, eles possuem dentro de si o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, o Espírito da verdade, da sabedoria, do temor, entendimento, que procede do Pai a todos aqueles que creem. Responsável pela santificação e arrependimento de pecados. Quando morremos, nossa carne retorna ao pó da terra e nossos espíritos, o fôlego de vida, retornam para o Criador. Eclesiastes 12, 7, como nós já vimos.
Agora outra questão, a outra pergunta é: de onde surgiu a ideia da imortalidade da alma? De onde veio essa essa ideia, esse conceito de imortalidade da alma? Surgiu com a antiga serpente no jardim do Éden, mais conhecido também como pelo nome Diabo, Satanás. É o mesmo ser. A serpente disse a Eva quando a estava seduzindo para pecar: Satanás, ele usa de meias verdades misturadas com mentiras, de forma muito sutil e astuta. Não é à toa que lá em Gênesis vai dizer que a serpente era a mais astuta entre todos os animais. Então ele vai usar de todos os meios, ferramentas para atacar a parte mais frágil do ser humano, porque ele sabe das fraquezas de cada um. Então ele vai atacar onde está o ponto mais fraco, não o ponto mais forte. Essa é a estratégia do diabo. Então ele vai usar de distrações, de conteúdos fúteis, inúteis, imoralidade, por aí vai, para tentar afastar ele dos caminhos do Pai. Também usando seus servos para caluniar, difamar, injuriar a igreja, perseguir a igreja do Messias. Gênesis capítulo 3, verso 4 ou 5. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele, do fruto, comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, como o Criador, imortais, sabendo o bem e o mal. Qual foi a ordem que o Criador deu para Adão? Porque a ordem foi dada, primeiro que o mandamento era para não comer da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Criador disse para Adão e Eva: olha, certamente morrereis se comerdes da árvore que está no meio do jardim. Morrerão, vocês certamente morrerão e passarão a ter, deter o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a morte física e espiritual também. E o que a serpente disse? Não, certamente não morrereis, né? É uma mentira. Sim, o Criador falou que não, se eles comessem, sim, certamente morreriam por morte física e espiritual, né? Ou seja, meias verdades com mentiras. A crença da possibilidade da alma humana vir a ser ou vir a se tornar imortal de forma independente do Criador surgiu primeiramente com a serpente do Éden e posteriormente, logo depois, sendo repassada e adotada por diversos povos pagãos da antiguidade no mundo. Crença essa que surgiu com a distorção das palavras do Senhor, do Altíssimo. Vamos ver. Aqui veremos aqui as citações de grandes filósofos da Grécia Antiga, de outros do Egito, de outras partes do mundo, né, que alguns são bem conhecidos. Então vamos começar aqui pela citação de Hermetismo Egípcio, Corpus Hermeticum, do latim. Ele diz: a alma desce ao corpo como parte de uma missão cósmica, esquecendo-se de sua origem e devendo relembrá-la por meio do conhecimento. Isso já parte da doutrina da serpente, né? Da gnose, né? Que eu não recomendo, tá? Vocês aqui não de forma alguma percam tempo com gnose, com esses conceitos pagãos, gnósticos, né?
que basicamente é uma doutrina satânica, tá? Praticamente é puro satanismo aquilo lá. Foquem em ler a Bíblia, buscar o Criador de corpo e alma, que é isso que é a coisa mais importante, tá? Se encham, se apeguem ao conhecimento, ao conhecimento real e verdadeiro da palavra, da sã doutrina imaculada do Pai, para não se contaminarem com essas falsas doutrinas de demônios. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse o Messias, Jesus, como você conhece. Se não fazes igual a Deus, não podes compreendê-lo, porque só o semelhante compreende o semelhante. Cresce e eleva-te a uma grandeza incomensurável, ultrapassa todos os corpos, vai além de todo o tempo, torna-te a eternidade, então compreenderá a Deus. Hermes Trismegisto. Baita de uma heresia. A alma é, pois, imortal. Renasceu repetidas vezes na existência e contemplou todas as coisas existentes, e por isso não há nada que ela não conheça. Platão, pensador grego. Tem muitas coisas, né, que Platão disse que são virtuosas, outras nem tanto, até porque não se deve misturar, presta atenção, não se deve misturar filosofia com Bíblia, são duas coisas diferentes. Mas, entendam, saibam, é como o apóstolo Paulo já disse, retenham o que é bom. Platão, para quem não sabe, para fim de curiosidade, foi um dos filósofos que profetizou a Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, o Cordeiro. Ele disse: se um homem perfeitamente moral, íntegro, justo, viesse ao mundo e ele fosse humilhado, perseguido e assassinado por pregar sabedoria, espalhar virtudes, e fosse condenado, o povo chamaria isso de justiça. Quem disse isso? Platão, um filósofo grego, pagão. E olha que ele lá, o Platão e Sócrates, Aristóteles também, foram presos por questionarem às autoridades e governantes de Roma naquela época sobre se devia, que faria sentido adorar, se prostrar diante das imagens, né, de deuses, que na verdade são demônios, né, não passam de demônios. Se deveria se prostrar diante desses deuses, que eles questionaram isso. Então eles foram os reis, imperadores, né, eles ficaram meio raivosos, né? Eles não gostaram disso, então mandaram prender os filósofos. Foram presos e executados pelos imperadores de Roma. Roma não, é da Grécia antiga. Bom, passando aqui, vamos seguir aqui com nosso estudo. A alma que... Próxima citação aqui, continuando as seguintes frases aqui. A alma que não se abate, que recebe indiferentemente tanto a tristeza como a alegria,
vive na vida imortal. Crença hinduísta. Então você já sabe de onde é que vem, né? As almas de todos os homens são imortais, mas as almas de homens justos são imortais e divinas. Sócrates, filósofo grego. Ou seja, está igualando o ser humano, querendo igualar aqui o ser humano com o Criador, assim, que o Criador não é como homem, não é como homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O ser humano é pecador, nós pecamos. O Criador não pode pecar e nunca irá pecar. Ele é perfeito, totalmente perfeito, justo e kadosh. Nós somos criaturas pecaminosas, falhas, miseráveis. E Ele é o soberano. Então, a Bíblia vai dizer que nós, o ser humano, nada é. Somos como neblina que logo se desvanece. Não há um justo sequer. Não há um ser humano que faça o bem e que nunca peque. Eclesiastes. Então, você é um pecador. Eu sou um falho. Simplesmente isso. Então, reconheça a sua pequenez e submeta-se a Yahweh, e Ele se achegará a vós. A vida não acaba com a morte do corpo físico. Somos espírito e a alma é imortal. Disse Vera Jakubowski, espiritista. Já sabe, né? Eu não vou nem falar aqui da onde que veio a origem do espiritismo, né? A Bíblia claramente condena feitiçaria, né? Práticas ocultistas. Isso está na Torá da lei do nosso Pai Altíssimo, do Eterno. Mas ela disse que uma verdade, sim, a vida não acaba com a morte do corpo, do físico, corpo físico. Sim, vai haver, né, a outra vida. Aqui é a morte. A próxima vida, a verdadeira vida, é na eternidade, para os salvos, os eleitos, a igreja do Senhor, do Cordeiro, do nosso Mestre, o Salvador, Yahushua Mashiach. E já vamos ver isso nos próximos textos aqui. Vou trazer aqui uns textos. O ser humano é centelha viva presente, a verdadeira deidade a ser reconhecida e glorificada eternamente. Que é uma coisa satânica, né? De onde que veio essa frase? Satanismo. Nem preciso dizer, né? Para você aí que é cristão. Percebam como a crença do ser humano ser ou possuir uma alma imortal está intimamente ligado com crenças pagãs e até mesmo satânicas. Mas que bases bíblicas temos para comprovar se a nossa alma é imortal ou é destrutível ou imortal, né? Mortal ou imortal? Vamos olhar alguns versículos bíblicos. Vamos aqui verificar. Mateus 16, 26, palavras do Mestre, do Salvador. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então, como que a alma é imortal se o ser humano pode perder? Entendeu qual é a lógica? Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, diz
palavras do Altíssimo. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá em seu próprio pecado. Mateus 10, 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, entretanto, contudo, todavia, conjunção adversativa, tenham medo daquele que pode destruir no lago de fogo tanto a alma como o corpo. Palavras do Messias. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahuwah é a vida eterna em Yahushua HaMashiach, nosso Senhor. Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Gênesis 2,17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. É a ordem que o Criador deu para Adão e Eva, né? Como já expliquei aqui no início do vídeo. João 10, 27 e 28. O Messias, o Salvador, vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ou seja, o que o Filho do Homem, o Messias, está dizendo aqui, que somente as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, o único e verdadeiro, o bom pastor que apacenta o seu rebanho, a igreja, é o Cordeiro, o Yahushua HaMashiach, o Filho do Homem. E o Criador, o Pai, é que deu autoridade ao Filho para dar a vida eterna a todo aquele que crê e se arrepende dos pecados, ou seja, os seus eleitos. Os bodes, eles não conhecem a voz do seu pastor, então eles não vão até ele, porque são bodes, não são as ovelhas. Mais uma base, né, para a doutrina da eleição, né, eleição e predestinação incondicional. E não é doutrina aqui calvinista, eu não sou calvinista, nem muito menos arminiano. Apenas defendo e sigo o que está na Bíblia. Em compreender, a palavra é o fundamento. Tanto é que todos os pontos salvíficos ali do calvinismo, eles praticamente são doutrinas que estão em toda a Bíblia, né? Você pode encontrar ali, por mais que não estejam ali os nomes, né, os conceitos, mas os conceitos estão ali todos aí bem detalhados, né? Toda a escritura. E a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Se você ligar a todos os livros, eles estão interligados, conectados entre si. Em várias passagens que, se você comparar uma com a outra, elas é como se fosse um quebra-cabeça, e aí você vai montando as peças, né, até formar um quadro. Compreendeu? Ou seja, a salvação, né, como lemos aqui nesse versículo, a salvação dos eleitos não pode ser perdida, está garantida, porque o Messias, o Cordeiro, derramou o seu sangue, pagou pelos pecados da igreja, não do mundo inteiro, sem exceção, da igreja. Porque a lei exigia que o pecado fosse punido com a morte, né?
Então o Messias teve que pagar pelos pecados a custo de sangue, ou seja, morrer no lugar de quem não merece, de quem merecia a condenação, ao lago de fogo. Então esta foi a obra redentora, né? O madeiro, o Criador, o Pai, enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo. Ou seja, o mundo ali, cosmos, né, tem vários significados, né? São significados, e um deles, ali no contexto, a passagem está se direcionando aos eleitos, aos escolhidos, salvos, convertidos, a igreja, e não toda a humanidade. Entenda, o Messias veio para salvar seu povo escolhido, os eleitos, as ovelhas, tanto judeus quanto gentios, que são enxertados na oliveira, nos ramos, né? Então, para deixar bem claro, né, aqui. Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, ou seja, por meio do pecado, pela transgressão de um só ser humano, que é Adão, a morte entrou no mundo, muito mais aqueles que recebem de Yahweh, de Deus, do Criador, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Yahushua HaMashiach, o Filho de Deus, de Yahweh. Apocalipse 20, versículo 14 ou 15. Abra aí na sua Bíblia. Isso aqui é muito importante. Então a morte e o Hades aqui, né, sepultura, enfim, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Para quem não sabe, esta aqui tem a primeira morte, que é física, e tem a segunda morte, que é o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos, os anjos caídos, onde lá todos os ímpios, todos os vasos de ira, junto com os demônios, irão junto com ele para serem destruídos, aniquilados para sempre. É importantíssimo ressaltar que, na maioria das vezes, quando as Escrituras fazem citação à morte e pecado juntos, elas se referem não apenas à morte física do corpo, uma carnal, esse corpo aqui que nós temos, mas principalmente da morte espiritual pós-julgamento divino do trono branco, lá em Apocalipse 20. Ou seja, o pecado de Adão e Eva afetou a raça humana de uma forma tão avassaladora que nos tornamos mortais e pérfidos em todos os sentidos possíveis, sendo assim resgatados de tal castigo, condenação, ou seja, livrados, poupados da condenação. Isso é misericórdia. O Criador, em sua finita graça e amor, com seu rico amor com que nos amou, mediante o sangue do Cordeiro, o Yahushua HaMashiach, que foi derramado pela igreja, os eleitos do Senhor, por meio de quem nós somos justificados, né? Fomos justificados pela ressurreição do Cordeiro, do Salvador, que tem as chaves da porta da morte e do Hades, do inferno, lá do Sheol. Bom,
É interessante notar também o paralelismo que muitas passagens fazem com o estado dos salvos e o estado dos ímpios, a condição dos salvos e dos ímpios, evidenciando claramente que enquanto a igreja receberá a vida eterna, galardão celestial, e os ímpios verão a morte eterna, condenação. João 11, verso 25 e 26. Disse Yahusha, ou Jesus, para os mais cativos: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? 1 João 5, 11 ao 13. Este é o testemunho. Yahweh, Pai, nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Yahweh, de Deus, não tem a vida eterna. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho do Altíssimo, para que saibam que têm a vida eterna. Depositar toda a confiança é você confiar na obra que o Criador fez, que foi enviar o seu Filho para salvar ao mundo, para salvar pecadores, os eleitos, né? Gálatas 6, 7 a 8. Não se deixe enganar, de Yahweh não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Claramente fazendo aqui uma distinção, né, das ovelhas, dos bodes, dos salvos, dos não salvos, que os salvos receberão vida eterna, irão para a eternidade na Nova Jerusalém, para morar, habitar junto com o Criador para sempre, em paz e comunhão eterna e amor eterno. E os ímpios para a condenação, que é o afastamento da presença do Eterno, né? E escuridão, e ali haverá choro e ranger de dentes, né? Vai ser um abismo profundo onde o Criador irá torturar ali os ímpios, né? Uns vão receber muitos açoites, outros receberão poucos açoites. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então você percebeu o forte paralelismo e comparação clara nesses textos entre a recompensa dos justos e a recompensa dos ímpios? Justos recebem vida eterna e ímpios recebem destruição e morte. Mas como se a alma é imortal? E aí que está. É porque ela não é imortal, é perecível. Ela morre. Ela não vive para sempre. Somente a alma dos justificados, dos regenerados, dos escolhidos, antes da fundação do mundo pelo Criador, né, porque a predestinação ela é feita antes da fundação do mundo, é que não morrerão. A igreja não irá morrer, ela vai ser glorificada, ressuscitada e irá para a Nova Jerusalém, né, que será onde os salvos irão habitar junto com o Pai e o Filho. Para finalizar, deixo a seguinte pergunta para refletirmos: se somos imortais ou nossas almas o são, por que o Messias teve que morrer para nos dar vida eterna? Primeiro que se nós fôssemos imortais, então do que adiantaria o Messias ter vindo
fazer a expiação, a propiciação pela igreja. Né? Percebe como que esse raciocínio dos defensores dessa doutrina diabólica, imortalidade da alma, que leva muitos para o engano, para o erro. Isso aqui é um embuste doutrinário. Percebe como que é ilógico isso, esse tipo de pensamento? O tópico a respeito do tormento eterno no inferno, que isso favorece muito, né, a falsa doutrina do tormento eterno, né, que você engloba essas questões também, e discutiremos isso em breve. Teremos também aqui no canal sobre a questão do tormento eterno, se o sofrimento no lago de fogo será para sempre ou os ímpios, né, os não salvos, os bodes serão lançados para serem destruídos eternamente, né, pararem de existir. Bom, esperamos que tenham gostado do resumo sobre imortalidade e imortalidade da alma. Bom, terminamos aqui este vídeo. Eu espero que vocês tenham sido edificados com esta explicação, né, deste estudo, que vocês tenham sido edificados e fiquem na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador, Yahushua HaMashiach. E Shalom e até a próxima.